Pronto. Vamos lá, né? Primeiro, eu gostaria de começar agradecendo, né? Agradecendo a presença de todos, né? De todas, todos que estão aqui hoje. É um momento muito especial, acho que para a gente que compõe esse coletivo, que a gente chama de Departamento da Diversidade Sexual e de Gênero da JB. Um espaço que tem 1 ano e meio de existência, e em tão pouco tempo já produzimos tanto e já compartilhamos e formamos um espaço muito aberto e muito dinâmico, de trocas afetivas, né? A gente teve, no primeiro momento, a leitura e o estudo A Invenção da Heterossexualidade, foi muito gostoso. Cada mês, uma pessoa conduzia a discussão. Finalizamos e adentramos o Amar para Sobreviver, e continuamos nessa mesma linha, um encontro por mês, e está sendo muito bacana. Cada hora alguém traz toda a sua riqueza na hora dessa partilha, e a gente vai trazendo os estudos dos diversos feminismos, intercalando com raça, com gênero, com psicologia analítica, e é um espaço muito aberto. Assim, do fundo do coração, eu desejo que a gente produza cada vez mais, né, e a gente possa fazer plantações imensas e colheitas que vá adentrar cada um num espaço muito único, né, da gente, e que a gente esteja juntas em 2023. Fechar o ano com esse encontro com Carmen Lívia, onde a gente divide essa partilha, nessa coordenação desse espaço que é cheio de amor, porque é por amor que a gente está aqui, por amor que a gente faz, e finalizar com Tony Wolff e Jung, num espaço de pesquisa de mais de 3 anos que ela vem se adentrando. É um presente imenso, né, de finalização. Então, Lili, eu vou passar a palavra para você, e desejo mesmo que a gente tenha muitas perguntas e muitas contribuições, e vá fazendo esse bate-papo de uma pessoa que a ama. Isso. Bom, eu que queria agradecer também, porque acho que esse espaço esse ano foi um oásis, né? Assim, isso da gente poder ter se encontrado, tantas mulheres incríveis, né, de áreas diferentes, né, e ter essa troca e produzir nosso próprio discurso, né, assim, sobre nós mesmas, né, e também com esses homens colaboradores aí que foram massa também, né, então, bom, eu estou me sentindo muito na sala de casa, tá, gente, assim, porque esse é um grupo Porque muito estamos, íntimo, porque estamos. porque é isso, é um grupo muito íntimo, é uma conversa entre amigos mesmo, então eu nem quis preparar nada, né, muito, assim, eu queria contando para vocês mesmo, né, porque eu acho que foi isso, né, acho que foi um trabalho de pesquisa de anos, né, que eu, tá muito sucinto aqui, tem muito mais material que isso, que depois eu queria tentar fazer alguma outra coisa com isso, mas eu acho que foi isso, né, a Tony foi eu farejei ela de alguma forma, não sei, e conforme eu fui me adentrando, eu fui me apaixonando muito com ela, ela foi virando uma amiga, né? Nesses anos, uma interlocução, uma figura, uma amiga interna, mas também uma figura externa, né? Muito importante. E eu fui entendendo que ela não tinha sido uma discípula do Jung, né? Que ela era uma pessoa com vida própria, com pesquisas próprias, né? Assim, e eu achei que tinha que dar visibilidade para essa mulher, tinha que dar voz para ela, tinha que contar o papel real que ela teve, né? Assim, e foi esse texto em especial eu apresentei no Freedom, né, assim, no Freedom Day, junto com a Lu Ximenes, né, a Lu fez ali todo uma pegada ali do que era o capitalismo, do que é o amor nos tempos de capitalismo, que implicações que isso tem, né, enfim, e aí eu entrava com isso. E foi muito interessante porque eu acho que o texto, assim como as figuras internas, eles criam vida própria, né? E depois que eu conversei com esse texto, assim, de muitas formas, né? Foi na teoria, mas foi na experiência, foi nas reflexões, enfim. E eu acho que depois que eu apresentei, eu pensei muitas outras coisas a respeito dele, de forma que tem várias coisas dele que eu nem sei mais se eu acredito tanto assim. Eu preciso só de um respiro para fazer. Tive interlocuções de gente muito legal, gente que está aqui, a da Cris, né?
gente conversou e tal, e me fez pensar em muitas outras coisas. Eu acho que hoje eu estou num outro lugar em relação a ele. Eu só estou precisando de um respiro, porque está me faltando emocional, psicológico e um respiro teórico para dar conta dele, né? Assim, de novo. Então, pensei que no final queria pontuar algumas coisas que eu tenho pensado, assim, né? De uma forma mais livre, menos encaixotadinha, para a gente, quem sabe, né? Pensamos juntas, né? Juntas, né? Então, acho que é isso. Então, vou começar aqui contando, né, que a gente pensou em trazer para esse encontro aqui do departamento, porque justamente a gente fez a leitura desse livro, né, nesse semestre, O Amar para Sobreviver, né, que fala das mulheres e a síndrome de Estocolmo social que todas nós, de alguma forma, viveríamos, né, isso de estar submetido ao discurso do patriarcado, mais do que dos homens, mas muitas vezes dos homens, de estar inserida como um outro subalterno do homem, né, assim. Então, esse livro, acho que ele abriu muitas perspectivas para mim, acho que teve encontros aqui muito ricos, e eu achei que, nesse contexto, trazer a Toni, que é uma mulher que tinha tanta voz, mas que em algum momento parece que ficou aprisionada ali como uma figura interna do Jung, né, e a gente chama ela hoje de discípula, que eu acho uma puta sacanagem, né, enfim, acho que vocês vão entender que tem a ver, né. O livro, Juliana, é esse aqui, ó, Amar para Sobreviver. Mulheres e a Síndrome de Estocolmo Social, não sei como pronunciar isso, mas D.L.A. Graham. Depois a gente escreve no chat, né? E eu queria dizer também que, assim, eu peguei informação aqui de muitos dos lugares onde eu fui pesquisando, mas que tem um trabalho que eu queria nomear, né, assim, e dar o crédito, que é esse aqui, né, Toni Wolff e Carl Gustav Jung, que é uma colaboração, né, que é da Nan Savage Healy, e muito das coisas que eu vou trazer hoje tá nele, né, então acho que vale a pena referenciar. Bem, eu vou fazer assim, a Érica vai abrir aí o PowerPoint, que eu vou trazer umas fotos e algumas citações junto com o texto aqui que eu vou lendo e conversando ao mesmo tempo. Fiquem à vontade, se vocês quiserem me interrompendo, vai me interrompendo, senão eu acabo a historinha aqui e a gente conversa, como vocês preferirem, tá bom? Você abre, Eriquinha. Sim. Abriu aí? Tá abrindo. Vou começar minha historinha, então, para vocês. Bom, Toni Anna Wolff nasceu em setembro de 1888. Sua família era conservadora, das mais distintas do cantão suíço. O pai, esse que vocês estão vendo aí na foto, o Arnold, era um bem-sucedido importador de seda da Ásia. Viveu no Japão como cônsul suíço por 20 anos. Aos 40, ele voltou para a Suíça para encontrar uma esposa e se casar. Casou-se com essa da foto, que é a Anna Elisabeth Sutz, que tinha 21 anos, uma mulher doce e preparada para as funções que até então eram destinadas às mulheres. Passa o próximo, Érica? Vamos ver se passa. Passa. Toni foi a primeira filha, seguida de 2 outras irmãs, e logo se tornou a preferida do pai. Dele, herdou o senso estético e de aventura. Embora tenha sido educada como uma moça típica da elite suíça, sempre teve uma queda por um estilo de vida não convencional para a época. Cursou até o 2º ano do primário, quando foi enviada para um colégio de meninas em Genebra, onde aprendeu francês, boas maneiras e etiqueta para se tornar uma esposa elegível por um bom partido. Depois foi para a Grã-Bretanha, aos 18, onde estudou inglês. Ela queria mesmo era ir para a universidade, mas só as famílias que não possuíam uma boa condição financeira enviavam suas filhas para as universidades. Então, ela adquiriu sozinha um conhecimento admirável e convenceu o pai a deixá-la frequentar os cursos na Universidade de Zurique sobre filosofia, literatura, teologia e história, desde que como ouvinte, extraoficialmente. Vão vendo o predicado. Era descrita pelos colegas como uma mulher charmosa, encantadora e fascinante. Tinha uma presença poderosa, com uma aura de mistério. Do intelecto, que todos se lembravam mais frequentemente. Brilhante, diziam. Extremamente introvertida, discreta e reservada, quando pessoalmente tocada, mostrava sentimento aficionado e sensível. A maioria dos seus analisandos a descrevia como uma analista excepcional e diziam sentir um profundo senso de intimidade com ela.
Quando tinha 21 anos, em um curto período de tempo e repentinamente, a Toni perdeu o pai e também William Offensberger, que era um amigo do curso de religião comparada, por quem ela tinha se apaixonado e que morreu na guerra. Com ele, ela dividia ideias e o gosto por uma vida não convencional. Eram os dois homens significativos da vida dela, que reconheciam sua mente superlativa e validavam sua curiosidade filosófica. Antes de morrer, o pai pediu que ela desse suporte para a mãe, cuidando das finanças. Toni estava, então, nesse período, sofrendo de uma depressão e desorientação muito acentuadas, quando ela foi levada pela mãe para uma consulta com Jung. Isso era setembro de 1910. Jung percebeu rapidamente que ela precisava de um novo objetivo para despertar seu interesse na vida, e a contratou para pesquisas do que viria a se tornar símbolos da transformação. A proposta deu a ela uma sensação de renovação e abertura de novas perspectivas. Jung sentiu já no primeiro encontro a química diferente que tinha com ela. Disse que ela teve um efeito imediato nele, e pela primeira vez na vida sentiu que podia dividir seus pensamentos mais íntimos e conversarem no nível profundo da psique. Ele respondia positivamente à sua graça elegante, o seu senso de refinamento, decência humana e timidez evasiva. Na troca intelectual, ela trazia suas próprias contribuições, indicando direções acadêmicas e conhecimentos de perspectivas orientais, trazidas das vivências do pai. Achava que a perspectiva oriental servia melhor para o ritmo da psique que a perspectiva ocidental materialista. Ela considerava... Nossa, está afiada aí, Érica. Ela considerava o trabalho dela para Jung não só acadêmico, mas existencial, envolvendo vivência e experiência. O conceito dele de mulher introvertida veio dela, mulher que, acima de tudo, ama entender as ideias. Vale dizer que Jung tinha um ar de estabilidade, né, ao redor dele, né, que ela sentia que criticamente precisava, quando se viu em uma família só de mulheres e ela sendo a referência. A atenção entusiasta que ele lhe devotava também foi curativa. Constatou, finalmente, que o trabalho a amarrava a Jung, e que um casamento espiritual tinha se desenvolvido, mas ela queria ir mais longe. Nesse período, Jung estava casado com Emma há 8 anos e já tinham 4 filhos, o que fez com que Emma se encontrasse mergulhada em um papel apenas maternal. Quando a análise de Toni terminou, apesar da enorme atração que sentia por ela, Jung achou que seria melhor que se afastassem. De fato, por 1 ano, eles não tiveram contato. No entanto, como não podia esquecê-la, apesar de todo o conflito interno, ele a procurou. Na perspectiva da psique, ele entendeu, a relação era crucial. Esse entendimento lhe serviu de base para a noção de individuação e de self, desenvolvidos posteriormente. Foi o próximo, Eriquinha? Minha decisão estava tomada. Eu daria a essa mulher toda a minha fé e confiança. Eu não quero falar nas tormentas que eu certamente terei que enfrentar. Tudo isso fica deslocado pela abundância de beleza e elevação que me foi permitido vivenciar. Toni é a segunda parte da minha alma. Beleza feia, feiura bonita. Isso deve ser concluído fora. Devido ao seu background cultural, status social elevado, refinamento psicológico inato, inocência em matéria de romance, importância essencial para ele, Jung não queria que ela fosse vista como uma amante comum. Ele se referia à relação deles como um segundo casamento. Em seu texto de 1912, chamado Complicações Neuróticas do Romance Familiar, ele diz que é uma segunda mulher que o marido precisa, tanto quanto sua esposa, com quem pode vivenciar a personalidade número 2. Com ela, descobriu um amor que perfurou o centro do seu ser e tocou a esfera especial da sua personalidade número 2 e seu self criativo. Seu conflito entre o convencional e o não convencional encontrou um lugar. Pouco antes de sua morte, Jung disse a Laurens van der Post que Wolff havia fornecido a fragrância da sua vida, Larina, enquanto sua esposa Emma havia fornecido a base. Quando ele caiu nas profundezas terríveis de suas turbulentas visões, recorreu a ela, a única que considerava poder ajudá-lo a navegar na escuridão de suas fantasias. Compartilharam seus sonhos e imaginações ativas. Você põe para mim a próxima, Érica?
Frase dele: nenhum homem pode entrar seguro pelo portão escuro do mundo sombrio, sem saber que uma pessoa que ele ama e confia profundamente tem fé absoluta na sua jornada e na sua coragem e habilidade de passar por isso. Jung se referia a esse período como o mais importante da minha vida. Nele, todo o essencial foi decidido. Juntos, eles criaram um modelo de psique baseada nos arquétipos, que experimentaram primeiro nas suas próprias vidas. Suas perspectivas complementares produziam uma colaboração fértil que ativava nos dois a sua natureza criativa. O próximo, Érica. Como você sabe, esse livro, Símbolos da Transformação, veio daquele mundo que você me trouxe. Você conhece a miséria na qual ele nasceu e em que espírito ele foi escrito. Eu o coloco em suas mãos como sinal de gratidão que eu não posso expressar com palavras. Jung falava de um tipo extraordinário de amor, um vínculo onde os impulsos sensuais e as forças arquetípicas estavam combinados. James Kirsch diz que nessa relação ele teve uma tremenda experiência de coniúncio e entendeu o misterioso background místico da sexualidade e depois cunhou o conceito. Nos primeiros anos da sua relação com ela, escreveu 3 dos seus ensaios sobre o valor psicológico da expressão sexual, só que mais tarde, na revisão desses artigos, ele apagou. O próximo, Érica. Aquele lá mesmo. Jung costumava passar as quartas-feiras na casa de Tony, quando assumia os ares de dono da casa. Após o almoço, depois que os convidados se retiravam, eles iam para o quarto de Tony e voltavam a se juntar à mãe dela para os drinks e jantar. Ela almoçava em Cushnet com a família de Jung aos domingos, e depois, enquanto as crianças brincavam, ele e Tony iam passear no jardim, onde falavam dos assuntos relacionados à psique e à individuação de ambos. Iam também para o lago, onde Tony testemunhasse o seu ritual de construção. Ela o observava silenciosamente, sentada na sombra, fumando seu cigarro, e só falava com ele se ele falasse com ela. Tony era sua musa, amiga íntima e mais leal colaboradora. Ela era sempre crítica, aquela que fazia sempre um enquadre para a situação. Com seu brilho natural, intuição afinada para o psicológico e entendimento instintivo dos padrões arquetípicos, ela mediava a mente de Jung e suas ideias intuitivas com o mundo. Ele costumava dizer que um homem se beneficia enormemente de dividir seus pensamentos com uma mulher intelectualizada, pois ela fortaleceria a integridade de suas ideias. Via Tony como sua função pensamento. Foi ela quem cunhou o nome Psicologia Complexa, e muito do que está no livro Tipos Psicológicos se deu pela insistência dela em clarificar uma ou outra coisa ou trazê-las para um outro aspecto. Criou as funções sensação e intuição. Não apenas ajudou a descobrir os conceitos centrais, como nomear os termos. A amplificação simbólica, importante técnica analítica, também foi desenvolvida quando procuravam por dicas nos mitos antigos e textos religiosos. Jung não poderia ter feito sozinho o que fizeram juntos. Tony tornou-se uma analista proeminente, só vindo depois de Jung enquanto renome no mundo junguiano internacional, por 21 anos, foi presidente do Clube Psicológico, esse aí da foto. Chegou radiante à inauguração do clube em fevereiro de 1916, acompanhada de Emma e Jung. Tornou-se diretora de ensino, cuidava da estrutura organizacional do clube, selecionava os tópicos de aula e aprovava os palestrantes do sábado à noite. Organizou também um grupo de mulheres, com Linda Fierce, Emma Jung e sua irmã Suzy, que se juntava para discutir os aspectos psicológicos pertencentes à psicologia feminina, focado exclusivamente na perspectiva das mulheres. Como já mencionei, Tony sempre foi simpática a direções não convencionais e sentia que não cabia em um casamento tradicional. Temia que isso pudesse ameaçar seu foco intelectual, principalmente. Para entender melhor a sua escolha de seguir esse padrão particular, ela resolveu examinar o que chamou da essência, aspas, da psique feminina, trabalho que resultou em seu artigo Formas Estruturais da Psique Feminina, esse aí que a Érica pôs. Ali ela escreve 4 tipologias que definiriam um ponto de vista feminino inerentes à estrutura arquetípica.
acho que a maioria aqui deve conhecer, mas os tipos são mãe, hetaira, amazonas e médium. Ela e Jung a associavam ao tipo hetaira e médium. A hetaira seria a mulher amante, que cria um autêntico e profundo vínculo com quem ama, condição em que seu coração e espírito beneficiariam a ela e ao outro. Seu desenvolvimento demanda que ela experiencie uma relação com todas as suas nuances e profundidades, incluindo a expressão sexual. Precisam mais de uma relação individual do que do casamento, uma conexão pessoal concentrada. Prioriza um senso de valor pessoal apartado dos valores coletivos. Segundo Bárbara Hanna, Tony aceitava sem hesitação qualquer experiência genuína que as pessoas tivessem e dava a elas um suporte firme com sua atitude calma diante do fenômeno mais irracional ou incrivelmente estranho. Quanto ao aspecto médium, atribuía a ele a sua capacidade de dar voz ao seu material inconsciente e ao dos outros. Você troca, Eriquinha? Uma mulher que seja altamente sensível ao inconsciente de seu parceiro sente a base arquetípica do espírito dele, ativa ela nele e, em algumas circunstâncias, irá até representá-las para ele. Foi através desse experimento mútuo que desenvolveram a imaginação ativa, descrita por ele em seu artigo de 1916. O processo vivido por Tony Jung é, em parte, um ótimo exemplo de individuação transindividual, do papel central da conexão humana no eliciar e no desenrolar da individuação. Por vezes apenas testemunhando, outras vezes oferecendo uma escutativa e propiciadora de diferenciações, acolhendo e fazendo companhia, ou apenas existindo e chamando do outro um novo modo de estar e ser, podemos dar passagem à existência de alguém. Fortalecer e legitimar essa existência, reconhecer e amparar um processo de morte e renascimento psíquicos, regressão e progressão da libido. Diz Jabbour no prefácio do livro Vestígios de Amneris Maroni. Dar passagem ao outro é ver a vida nascer, crescer, em si e no outro. A vida se recolhe no profundo, deixando à mostra um solo onde a pessoa não consegue mais viver como vivia antes. Adaptada até então, o seu jeito de ser e funcionar deixa de fazer sentido. Nas mãos da angústia, um fio se destece, partida do ser. Um ser em travessia, com uma urgência visceral em ser testemunhado e comunicar o que descobriu. A vida como um jorrar de novas possibilidades e sentidos. Já dizia Jung que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há reação, ambas saem transformadas. Nesse sentido, podemos dizer que o processo de individuação é inesgotável em seu devir, e que o indivíduo é apenas um sucedâneo seu. A relação entre os seres antecede os sujeitos e os produzem. A ontologia moderna, no entanto, não comporta tal proposta, uma vez que cultua o indivíduo idêntico a si mesmo. Entusiasta do homem empreendedor de si, domesticadora da alma do mundo e profundamente antropocêntrica, não encoraja a saída do mundo de Narciso. Mas o amor e o contato com o inconsciente nos oferecem a experiência de um mundo autônomo e vivo. Diz Pat Berry. A próxima, Érica. Talvez o amor exista para nos trabalhar psicologicamente, emocionalmente, nos mais profundos níveis do ser. Você terá que ir mais fundo dentro de si mesmo, do seu terror, e se tornar vulnerável mais uma vez. O amor precisa dessa exposição e dessa vulnerabilidade para se aprofundar. Será então através desse descentramento, via amor e por causa dele, que será possível reconhecer o que a alma quer conosco. Segundo Hillman, a próxima. Eros como um fazedor de alma, na medida em que aquele que amo carrega a minha alma, tornando-se para mim figura de alma. E ao levar minha alma, personificada em si, traz, nesse processo, a metáfora no formato de uma concretude. A criatividade psicológica dependerá, então, fundamentalmente da conexão humana. Esse é um ponto que depois eu quero voltar. Nesse ponto, uma discriminação, advertência se faz necessária. Ao nos relacionarmos com o outro como realidade psicológica,
é importante que não colonizemos sua alteridade. Um outro janela, não um outro espelho. O mundo moderno é identitário, narcísico. Para me relacionar com o outro, reduzo-o a mim, a um pedaço meu. Nesse sentido, em 1944, a propósito de um sonho, Toni notou que Jung enfatizava indevidamente o nível subjetivo. Essa citação aí. Porque ele precisava realizar a ânima, ele me introjetou e tomou minha substância. Jung atribuía uma suposta essência e natureza psicológica da mulher, trazer as ideias do homem à vida. Diz Toni em seu diário: o que Cal alcançou agora se baseia em mim. Através da minha fé, amor, compreensão e lealdade, eu o guardei e o trouxe à luz. Eu fui seu espelho, como ele me disse. Mas todo o meu sentimento, fantasia, mente, energia, responsabilidade trabalhava para ele. Tenho um efeito, mas não tenho substância. Eu lhe dei a vida dele. Agora, ele devia dar-me a minha e ser um espelho para mim. Esse aprisionamento de Toni no mundo de dentro de Jung, como uma continuação psicológica dele, teve outras consequências. Nos agradecimentos de símbolo da transformação, ele escreve: devo agradecer àqueles que apoiaram meus esforços, especialmente minha querida esposa, meus amigos e aqueles que desinteressadamente me deram assistência. Na última edição do livro, ele manteve apenas a parte da esposa. Ela também ajudou a formular as definições do capítulo final de tipos psicológicos, e nunca levou créditos por isso. Jung não a referenciou intelectualmente em seus escritos por 16 anos. Depois disso, há 4 notas de rodapé com uma breve referência. A própria postura de Toni favoreceu seu apagamento. Durante a vida, ela se recusou a promover as suas contribuições. Os biógrafos tradicionais contam de um grande homem que altera a história por conta de sua genialidade, a singularidade de sua criatividade e os resultados dos seus esforços solitários. Mark Saban aborda esse tema, mostrando como o fato das relações externas de Jung terem sido interiorizadas em sua biografia ajudou a construir esse mito. Maria Moltzer criticava Jung por focar exclusivamente na parte individual da individuação. Ela dizia que a arte de viver ricamente com outros na dimensão humana deveria ser tão importante quanto avançar em relação ao self. Jung adotou 2 vidas distintas no mundo externo, o que resolveu a tensão e a cisão interna dele. Mas ao atribuir às 2 mulheres a incumbência de carregarem parte de sua psique, criou uma fissura na vida delas. Toni sentia que a fama e o sucesso de Jung o estavam tirando dela cada vez mais, e se ressentia de suas obras, ideias, pacientes, palestras, Emma e filhos. Próximo, Érica. Novamente, penso em como ele realizou suas ideias famosas através do relacionamento comigo, o que ele admite apenas ocasionalmente. E como ele é famoso agora, e que Emma está com ele ao invés de mim, e que nunca posso acompanhá-lo. Se via como Ariadne em Naxos, abandonada na ilha após guiar Teseu pelo labirinto. Por 2 momentos mais especificamente, Toni fomentou o desejo de que Jung se separasse de Emma e se casasse com ela. Em seu ensaio, Alguns Pensamentos sobre o Processo de Individuação em Mulheres, ela escreve: toda mulher que estiver nas mesmas circunstâncias vai, eventualmente, querer se casar com seu parceiro. Primeiro, ela acreditará que estará satisfeita com nada mais que a força do amor deles para sustentá-la. Mas, conforme o tempo passa, ela irá querer mais. O primeiro desses momentos foi nos anos 20. Com a negativa de Jung, eles chegaram a romper e por alguns meses nem mesmo tiveram contato. Em 1927, ao falar da psicologia feminina, Jung postula o tipo mãe e o tipo ânima. Diz que no tipo ânima, a característica mais marcante é que o elemento maternal é inteiramente faltante. Assim como a Etaira, ela seria uma companheira espiritual do homem, uma amiga íntima, uma soror mística. Da mesma forma, um tipo mãe não poderia tornar seu oposto, uma musa espiritual. Uma Etaira só poderia maternar seus filhos espirituais, tal como um trabalho inovador criado junto com o homem. Sua missão seria trazer criatividade à vida através dos relacionamentos, tornar concretos e reais os pensamentos de um homem, ser a esposa no nível da alma, fazendo o homem renascer num sentido espiritual.
Toni finalmente foi convencida por Jung e passaram a promover essa visão em suas clínicas, inclusive, de que um homem deveria ter ambas, uma mãe e uma mulher hetera na sua vida. A decisão de Toni de ficar na caixinha psicológica tão apertada a condenou, no entanto, a uma vida de solidão. Sua inteireza não pôde caber. Aqui tem um ponto, né, Cris? Primeiramente, eu tinha postulado que a Toni, que ela falha, então, em lutar pelos anseios do seu coração. A gente vai discutir esse falha depois. Que era uma relação inteira e viva com Jung, que pudesse ser vivida no mundo. Quando desistiu disso para se tornar a ânima perpétua de Jung, também ela colocou a dimensão arquetípica acima da humana, trocou uma vida imanente humana por uma essencialmente transcendente, que, paradoxalmente, deixa de ser anímica, porque paralisa o devir. No fim, ela observou que via uma nova geração de mulheres que parecia pronta para integrar as 4 funções. Cogitava se essa geração não estaria no processo de criação de uma nova forma de vida feminina. É o próximo agora. Próximo slide. Aí. Depois dos anos 20, Jung voltou sua atenção para o estudo da alquimia, o que o levou para longe da criação da teoria analítica de Toni Wolff. Toni rejeitava o estudo da alquimia e tinha um interesse crescente no simbolismo cristão. Por volta de 1937, quando Jung retornou da Índia, um afastamento cada vez maior começou a acontecer entre eles. Até que, em 1944, Jung teve uma crise cardíaca, que o levou a ficar 4 meses no hospital. Emma não autorizou visitantes, Toni inclusive. Jung saiu de lá mais apegado a Emma e apreciando ainda mais os cuidados que ela lhe tinha dedicado todos esses anos. Foi o fim oficial com Toni. Em um nível profundo, isso começou nos anos 20. Abandonar aquele sonho tinha sido o maior desafio da vida dela. O que começou como um casamento sagrado acabou como um sacrifício, não dos pequenos egos, mas de um senso profundo de um chamamento de alma para ela. Essa temática está contida, de certa forma, também no mito, no triângulo Semele-Zeus-Hera. Em algum momento da relação com Zeus, Semele percebeu que o lugar que inicialmente tinha lhe dado liberdade tornou-se para ela uma prisão, uma vez que a lançou numa situação de espera, solitária e dependente. Para isso tem um livro maravilhoso, que é O Lugar da Amante no Triângulo Amoroso, do Jeloschek, né? Super recomendo. A partir daí, um desenvolvimento intenso se estabelece. Ela deseja ver Zeus em sua forma verdadeira. É como se ela pudesse, através do amor, se descobrir uma deusa em pé de igualdade com Zeus. Daí, o desejo de terminar com o segredo. Saber quem é o amante misterioso, descobrir o nome dele. Diamante, ela se torna amada, uma deusa lunar que engravida de Dioniso e quer trazê-lo à clara luz do dia. Para isso, ela quer acabar com a clandestinidade. Para isso, ela quer mais, um Zeus inteiro, e não apenas parte dele. Um amor que se torna parte do próprio ser, um ser que passa a pertencer a si mesmo. No entanto, Zeus não tinha consumado uma transformação análoga à dela. Então, se mostra ela na sua forma antiga, como relâmpago e trovão, símbolos do seu poder, poder que fulmina Semele. Jung continuava incluindo Toni em seu círculo pessoal e passando tempo com ela. Ela continuava acompanhando nas viagens de trabalho. Nos anos 40 e 50, ela desfrutava de uma enorme estatura na comunidade analítica. Apesar da mudança de papel na vida de Jung, ela continuava sendo um pilar no enclave junguiano. No entanto, foi se tornando uma pessoa frugal e restringiu a ela mesma, tanto quanto ou mais, a vida mesma o fez. Impôs a si mesmo um regime espartano, na esperança de atingir uma transcendência espiritual. Nos anos 40, sua mãe morreu. A mãe era uma pessoa encantadora e se ocupava de receber as pessoas. Toni era uma introvertida e se tornou mais isolada que antes. Desenvolveu uma dolorosa artrite nas 2 mãos e pés, causando uma dor debilitante. Continuava sendo fumante inveterada. A próxima, Eriquinha. Nessa época, houve também a fundação do Instituto de Zurique, quando Jung anunciou o quadro diretor, para espanto de todos, inclusive da própria Toni, o nome dela não estava lá. Jung alegou que não queria pessoas muito introvertidas na diretoria, pois elas não saberiam lidar com o mundo. Além disso, uma tarefa assim lhes roubaria tempo e energia. Ao próximo. Toni não sorria mais. Queria ser tratada formalmente como Miss Wolff.
Respondia às perguntas com sarcasmo e brevemente, fazendo o questionador se sentir pequeno e burro. No chás da quarta tarde, no instituto, único momento que tinham agora, Jung a tratava com desdém. Ruth Bailey, que era sua cuidadora na época, queria deixá-los a sós, mas Jung a pedia para ficar e conversar com Tony, enquanto ele lia romances policiais. Em 21 de março de 1953, Tony morreu repentinamente. Jung ficou tão chocado com sua morte que não conseguiu ir ao funeral. Seu filho Franz disse que Jung se sentia culpado, como se de certa forma tivesse causado sua morte. Depois de muitos anos de silêncio, Jung procurou a irmã Suzy, a irmã de Tony, Suzy. Ele lhe escreveu muitas cartas preenchidas com luto, autorrecriminação e, acima de tudo, compulsão de falar de Tony. Ele recontava suas aventuras com ela, experiências pessoais que dividiram e seu orgulho dela ter prestado serviço na Segunda Guerra, aí na foto. Falou do quanto ele ficou desapontado quando ela parou de escrever poesia e ficção e o quanto ele sentia por ela não ter se tornado a grande escritora de literatura que ele sabia que ela teria sido. Falou também da tremenda contribuição que ela deu para a psicologia analítica. Aí o próximo. Anos depois da morte dela, no entanto, em uma entrevista, Jung continuava falando do amor que viveu com ela dessa forma. Um tipo raro de amor, nunca destinado ao casamento, que permanece acima de todos os outros. Só um poeta poderia entender. Falava de um amor eterno e arquetípico que une um homem à sua alma. No movimento analítico, no entanto, poucos anos após sua morte, a memória de Tony começou a ser apagada no clube psicológico e no instituto. Até mesmo seu retrato foi retirado. Nessa ocasião, a irmã Suzy devolveu as cartas dela para Jung, que as queimou. Em Homem e seus Símbolos está reproduzida a famosa foto dos participantes da Conferência de Weimar em 1911. É o próximo. É essa foto. Abaixo da imagem, os nomes estão relacionados. Jung, Emma, Freud, Otto Rank, etc. Tony não está nomeada. Há também o capítulo faltante de Memória, Sonhos e Reflexões, onde Jung discutia a presença de Tony em sua vida e no movimento analítico. O próximo. Quantas e quantas histórias como essa já não vivenciamos ou ouvimos de nossas amigas e pacientes? De amores tão especiais que nos fazem crescer tanto, descobrir tantos outros em nós e de repente estancam. Me pergunto se nossas ficções amorosas estão mesmo livres para serem imaginadas. E o quanto os estereótipos, estruturas e complexos culturais que nos atravessam e aos quais estamos submetidos ferem essa imaginação. Retomemos, por exemplo, de que maneira se formou nossa noção de família, homem, mulher e amor romântico. Na transição do feudalismo para o capitalismo, eu vou fazer aqui uma breve retomada, muito tosca, para quem quiser se aprofundar, livro da Silvia Federici, né, gente? Caliban e a Bruxa. A Europa viveu uma imensa crise populacional e, portanto, de mão de obra devido à Guerra dos 100 Anos e à peste bubônica, que juntas dizimaram 1/3 de sua população. A necessidade de formação de núcleos familiares que produzissem pessoas se tornou fundamental. A partir daí, a mulher é levada para o lar. Há a apropriação privada do seu útero e esse se torna um significante despótico da existência dela. A mulher como máquina de reprodução. Está fundada a família nuclear burguesa. Os pilares dessa estrutura seriam, por um lado, o sistema sexo-gênero binário, que se vale da romantização de desejos e afetos, e, por outro, uma epistemologia colonial e capitalista que privilegia as práticas sexuais reprodutivas como estratégia de gestão da população para a reprodução da força de trabalho e para o consumo. Aqui é o capital e não a vida que se reproduz. Na Grécia aristotélica, eram os homens livres quem detinham discurso sobre si e podiam circular na polis, pois seriam possuidores de logos. As mulheres eram tidas como mais próximas da animalidade, habitavam o oikos, o ambiente doméstico, e, portanto, não detinham discurso sobre si. A gente viu isso bastante também, né, no Amar para Sobreviver, né? Se assumirmos que não existem essências a priorísticas que constituem sujeitos e que homens e mulheres são resultados das práticas de gênero, em que medida essa cartilha ideológica mencionada acima não contamina nossas teorias e práticas clínicas e nossas noções de amor e do nosso lugar e do lugar
e do lugar do outro nas relações? Estou propondo aqui que mesmo as dimensões mais íntimas e pessoais da vida são também políticas. É necessário que abandonemos a ideia de que o amor é apenas um sentimento e passemos a entendê-lo como ética de vida. O amor não está dado, é uma construção cotidiana que só assumirá sentido na ação. As ações pessoais em relação ao amor implicam uma postura perante o mundo e uma forma de inserção na sociedade. E, nesse sentido, há nele uma potência no sentido de rompermos ciclos de perpetuação de dores e de violências. Amor e poder são incompatíveis. Já dizia Jung que onde o desejo de poder é primordial, o amor estará ausente. Mas que outras ficções poderíamos tecer, então, sobre o amor? E aí eu vou trazer Bell Hooks. Bell Hooks fala de um amor que é muito mais que uma afeição profunda por uma pessoa. Ela propõe um entendimento do amor como ação, como vontade de se empenhar ao máximo para promover o crescimento anímico próprio e da outra pessoa. Uma aliança sagrada, cujo propósito é ajudar ambos os parceiros a descobrirem e realizarem seus potenciais mais profundos. Nesse sentido, o amor seria uma prática subversiva ao individualismo capitalista e à hierarquia patriarcal. Mas por que um encontro assim é tão improvável? A identidade masculina, oferecida aos homens na sociedade patriarcal, é daquele que deve ser duro e massacrar seus sentimentos verdadeiros e ou não sentir nada, de preferência. As mulheres são ensinadas a ser outra coisa que não elas mesmas, negar seus sentimentos para agradar os outros e manipulá-los. Isso também as aliena dos seus sentimentos. Nesse mundo masculino, só podemos ser mães ocupadas com os filhos ou amantes secretas à disposição. Em seu livro Amar para Sobreviver, né, esse que a gente viu agora há pouco, Mulheres e a Síndrome de Estocolmo Social, Garran tenta compreender a dificuldade das mulheres de saírem do lugar desse outro subalternizado dos homens e produzirem discursos próprios sobre si mesmas. Garran pôde perceber o medo que muitas de nós sentimos em perder o que supostamente seria o único relacionamento que esteve disponível para nós nesse período de isolamento prolongado no interior da família, e com ele os cuidados, a proteção e a segurança. Há também o medo de perder a identidade que nos resta, ou seja, nossa personalidade vista pelos olhos desses homens. Logo, acabar com um casal, sem abrir outras perspectivas comunitárias, é nos expor a uma solidão que é real em um mundo igualmente real nesse território de desamparo que habitamos. Mas se, por outro lado, pudermos criar outras práticas comunitárias, circular em outros espaços, ousarmos viver outras possibilidades existenciais, inserir outras lógicas às nossas ações, nossos corpos não causariam um risco ao próprio regime significante ao que estamos submetidas? Se essas categorias não existem como essência, quem somos nós? Como amamos? Como desejamos? Aí o próximo slide. Temos pela frente o desafio de construir outras narrativas, necessariamente polifônicas, que possam imaginar e construir outras formas de viver, que incluam outras possibilidades, inclusive, ou talvez principalmente, as que foram negadas, reprimidas e negligenciadas. As identidades não dão conta da vida. A vida ultrapassa e transforma as identidades, porque os nossos modos de vida não estão contidos pelas identidades que nos constituem. Em oposição a um Estado que ama identidades e que não sabe o que fazer com travessias, já anunciou Paul Preciado. Não trago nenhuma notícia, é o próximo. Já anunciou Paul Preciado. Espera que travou um pouquinho. Vou lendo aqui, ó. Já anunciou Paul Preciado. Não trago nenhuma notícias das margens, trago notícias da travessia. Não existem margens opostas, estamos todos na encruzilhada, na multiplicidade radical da vida e no desejo de mudar o nome de todas as coisas, pois a insurgência de outras práticas políticas, maneiras de sociabilidade, modo de existir, de se relacionar com a vida, com o tempo e com os outros seres, insistem em resistir e em insurgir.
Com ela estão surgindo outros mundos que só poderão vir à luz se saírem de nossas vísceras. Concluo, por fim, afirmando que não há essências, nem lugares essenciais. O que há são padrões particulares de respostas arquetípicas. O que há é o desejo, que nos faz construir modos de estar no mundo. Queria acabar com uma última tela aí, né, dedicando essa fala à memória de Toni Wolff, Sabina Spielheim, Ana O, Camille Claudel, Gabriele Colette, Dona Ivone Lara, Marielle Franco, entre tantas outras. Acho que é isso. Assim, esse era o que eu tinha, né? Nossa. Querem circular um né? pouquinho? Querem circular um pouquinho? Quero. Nossa, Lili, é estarrecedor. Como o livro foi estarrecedor para mim, o Amar para Sobreviver. Esse relato, eu acho que eu ainda vou ficar reverberando algumas semanas sobre ele, porque você vai falando da vida de Toni, a gente sabia já de várias coisas, mas o relato vai trazendo uma revolta, porque Jung ele não deu a ela uma existência de pessoa. Ele virou um objeto, não, ele é a ânima, é uma coisa minha, né? Você vê de um egocentrismo. E aí eu estranhando, assim, como é isso? Aí você vai trazendo todo o ressentimento dela, claro, né? Tinha que ter. Mas, assim, a história dela coroa nosso trabalho durante o ano, especialmente nesse semestre que a gente ficou mais focada na questão, né, das mulheres mesmo, da questão da heteronormatividade falando todo, né, mas do patriarcado, enfim. Lindo, eu vou querer falar outras vezes, porque ainda vai soar em mim. Eu acho que foi icônica a sua apresentação, além de linda, além das reflexões. Só agradecer. Estou profundamente tocada. Eu que agradeço, gente. Essa história me tocou tanto e poder dar voz a ela e compartilhar ela aqui, né? Acho que é nada mais que nossa obrigação, assim, sabe? Não poderíamos passar por este grupo, por este departamento, sem trazer a memória dela. Não, não poderíamos. O livro é o Manifesto Contrasexual, do Paul Preciado, alguém perguntou. E tem também tem uma citação também do apartamento em Urano. E eu só queria dizer isso, né, assim, sabe, que assim, né, uma coisa que depois eu fiquei muito refletindo, assim, é que eu acho que em algum momento, né, assim, pela empatia a ela e por ser mulher, eu fiquei pensando muito nisso, né, o quanto de alguma forma eu fui junto de alguma forma, mas acho que era importante para esse primeiro momento, né, assim, mas eu fui junto com o ressentimento dela, né, eu acho que eu fiquei ressentida junto com ela, né, então, uma das coisas que eu fiquei muito pensando depois disso, né, assim, era, primeiro a validação, né, porque eu acho que foi um esforço de todos os envolvidos, a Emma e o próprio Jung, né, assim, em compor alguma coisa ali, né, assim, em ter lugar para isso, né, assim, porque a gente está falando aqui, acho que não dá para esquecer de uma Suíça daqueles tempos, ok, que já tinha um feminismo de segunda onda rolando, depois de terceira, né, e que isso não chegou ali, e não dá para passar pano para isso aí, né, assim, mas o que eu fiquei pensando é assim, quando a gente fala, né, assim, eu fiquei muito, muito imaginando o esforço que todo mundo ali fez, né, no sentido de dar um lugar para isso, né, porque quando a gente fala assim, poxa vida, a pessoa foi, aí ele ia na quarta-feira na casa dela, aí domingo, pensa que a gente falando isso hoje já é uma coisa, né, imagina na Suíça daquele tempo, né, assim, então quer dizer, eu reconheço um esforço, acho que é importante trazer esse contexto histórico, né, assim, muito embora eu não passe pano não, assim, né, eu acho que teve aí muita omissão, né, muito, enfim, só que o que eu fiquei muito pensando mesmo foi, coisas que eu tenho refletido, né, ela foi introjetada naquele momento, né, assim, ela foi introjetada, vivia dentro dele, e isso era um motivo de um tremendo orgulho para ela, né, assim, que já era uma mulher que tinha essa história pessoal ali no pai, extraoficial, esse predicado que foi acompanhando tanto tempo, né, assim,
Mas, e que tinha, eu acho, muito essa consigna, né, onde era um baita lugar. Se você não era muito convencional, né, bem, muitas aspas, esse era um baita lugar, né? Então, acho que ele dava muita importância para isso e ela também dava, né? Assim, só que eu fiquei pensando, né, em que momento que ela, sendo uma mulher foda do jeito que ela era, inteligentíssima, autônoma, que tocava ali a vida, né, com bastante autonomia, super criativa, o que fez, né? Eu acho que isso que foi desencadeando entender mais, né? E até o livro me ajudou muito nesse sentido, Amar para Sobreviver, quando se fala de uma síndrome de Estocolmo social, né, das mulheres, assim, porque tá bom, ele a nomeou lá, em algum momento ele não quis investir na história, né? Assim, e o que fez com que ela ficasse aprisionada lá e definhasse junto com esse objeto interno dele que foi definhando, né, assim, por que esse lugar? Por que não outro, né, assim, eu fiquei imaginando muito isso, né, assim, se eu fosse analista dela, né, assim, óbvio que tem uma validação, né, de um ressentimento, de uma sacanagem, mas não era a hora, né, de pegar na mão e assistir Deixar Morrer Isso Junto, né, assim, e sair desse lugar e inventar outras ficções para ela, né, assim, que não é essa, que foi definhando junto com o definhamento do interesse, né. Ele se apropria, ele internaliza ela e se apropria do que ela pensa como se fosse dele. Totalmente, totalmente. A primeira citação, né, assim, original, é depois de 16 anos de colaboração. Os outros que colaboraram no livro, a Maria Moltzer, que também tinha sido amante dele, mas nunca nesse nível, né, assim, mas também a Maria Moltzer e eu esqueci o nome do cara agora, estão todos referenciados ali. Então, não é arbitrário, sabe, assim, não é, não, as mulheres... A Maria Moltzer está referenciada nos Símbolos da Transformação. Por que ela não aparece referenciada? Por 16 anos, né, e tinha toda essa construção, enfim, peraí, Kátia. Ai, Ká! Sim, eu estava pensando nesse sentido mesmo, Lili. Em que momento ela é capturada, né, interiorizada por Jung, e, de certa forma, ele não faz as referências, mas ela se torna presidente do clube por muitos anos. E ela tinha aquele grupo de mulheres que você falou. Será que, de alguma maneira, não era só por ele, mas também por Emma, que ela não se permitia ter essa notabilidade, sabe? Porque ela tinha um papel de poder dentro do clube. Como você diz, algumas outras mulheres tiveram as suas produções, né, trazidas, debatidas. Em seguida vem a Marie-Louise von Franz, que criou uma editora, sabe? A própria Cristina Morgan foi fazer um outro trabalho, né, do TAT, dos testes psicológicos, e a Toni, ela foi se privando de ganhar essa autonomia, mesmo com a diretoria do clube, sabe? Aí eu fiquei pensando aqui, não sei, né, fantasiando, né, gente? A gente está fantasiando possibilidades de um momento ali. Mas o fato dela ter esse desejo de ser a parceira do Jung, de oficialmente querer, né, casar-se com Jung, havia ali uma questão frontal com a Emma. E como Jung, né, nunca abandonou a Emma sempre estava ali, talvez isso também possa ter sido um impedimento da Toni ganhar o reconhecimento pelo seu trabalho. Você acha, Lili? Porque eu também fico procurando, assim, por que ela não conseguiu se libertar e ter uma carreira por conta? Ela era uma excelente analista, ela conseguiu muita visibilidade como uma analista, mas não teoricamente, né? No privado, né? No quarto privado, não no público, né? Assim, ela era tida, inclusive, como melhor analista que ele, né? Ela fez ela repetiu com ela o que Jung fez com ela.
Exato, mas, Cá, foi exatamente... Com Ema, de Que, ó, certa forma. não tem fragmentos do coração, tem o depoimento dos outros discípulos que falam que em determinado momento Jung vinha de mão dada com as duas, e todo mundo entendia que era praticamente um poliamor não. Não tinha nada, ele falava... Mas uma bigamia. O exemplo dele. Então, assim, ele reconhecia ela como amante ali naquele meio, mas publicamente, quer dizer, a princípio parece que os encontros dos dois fica camuflado para Emma como encontros intelectuais. Então, por que Sim, isso foi conhecido? Mas Emma torre, diz... né? Apartado, na torre, né? Tony era da torre, não era da residência oficial, né? Uhum. Emma disse que a Tony deu para o Jung aquilo que ela não podia dar, né? Que ela não tinha condições de dar. Uhum. Ela reconhece isso em Tony. No momento em que ele teve o problema cardíaco, que ela disse, agora ele é meu, né? É como se ela não deixou nem a Tony visitar, agora ele é meu, mas depois ela reconhece que a Tony deu para ele aquilo que ela não podia. Elas têm muitos momentos de oscilação, assim, né? Tem essa frase, tem inclusive a da Tony, que que uma mulher que não fique na pequeneza, que ela de alguma forma entenderia que quanto mais o homem dá para essa outra mulher, mais ele dá para ela própria. Elas têm várias falas, assim, só que são muito intercaladas, então, muito ambivalentes, né? Então, por exemplo, nas visitas, quando ela ia durante a semana lá, a Emma nunca ia receber, mandava funcionária, era uma coisa tensa, por mais que elas almoçassem juntas domingo, teve uma época que elas fizeram até uma terapia com o Assemeyer. De trisal. Não, as duas só, para analisar. Foi? Eu achava que tinha sido sonhos. Não, porque a ideia era que elas não só se tolerassem, mas que elas pudessem ter um papel. Não deu certo. Mas, assim, então tem múltiplas tentativas, assim, né? Eu acho que uma relação ambivalente no funeral dela. O Jung não conseguiu ir, mas a Emma fez questão, né? Assim, então, tem um reconhecimento mútuo, né, do papel uma da outra ali, mas eu acho que essa fissura, né, eu acho que essa cisão, né, que é da época também, né, assim... É revoltante. E eu acho que nos atravessa, né, porque, assim, acho que rouba nossas possibilidades existenciais, uma coisa nesse sentido que a Kátia estava falando, eu fiquei muito me perguntando isso, como analista dela, essa é uma fantasia, óbvio, né, gente, mas, assim, como analista dela, talvez... O que eu fiquei pensando depois, assim, cara, eu precisaria não me ressentir tanto, assim, e entender com ela por que ela se deixa apagar. Tudo bem que tem essa força social toda, não tem dúvida, mas, assim, como é que nós não falamos de acordo com ele? Como que a gente não repete a lógica dele? Porque ele precisava dessa cisão, mas, assim, a gente precisa... né, dessa cisão, o que é um casal, será que ela mesma, ela não era uma mulher convencional mesmo, assim, ela não tinha uma vontade de casar, o que ela está dizendo quando ela traz essa vontade e esse ressentimento de ser casada, porque essa mulher com quem se casa tem uma legitimidade, será que precisa ser um casal, será que eu preciso ser esposa para ter um amor legítimo com alguém, sabe, onde essa mulher quer estar, por que isso, né, assim, então, são coisas qual é a ficção dela sobre isso, o que a satisfaz, né? E como é que esse mundo que a gente vive também não legitima alguém que não seja esposa, um amor que não seja como se não fosse legítimo, né? E será que o golpe fatal foi no Instituto, com a abertura do Instituto e ela não ter sido convidada, e aí ela sucumbe, aí ela adoece mesmo, né? Porque eu acho que ela gostaria muito de ter esse reconhecimento da construção da psicologia complexa, dessa participação intelectual dela. Talvez isso fosse ainda mais importante do que a declaração do Jung, né? Assim, do amor e tal. Não sei, né? Estou imaginando aqui. E quando realmente ela fica de fora do Instituto, aí parece que o próprio Instituto foi a pedra tumular para ela, assim, né, Lili? Conseguiu apagá-la mesmo. E eu acho que um grande distanciamento também foi nesse momento da alquimia, né, assim, que aí aparece a Von Franz, porque o que eu vou entendendo um pouco também, até então, ela emprestou a vida, a psique, o intelecto, para a obra dele,
né? Assim, então, estamos interessados num projeto mútuo, legal. Esse é um momento, então, onde os caminhos, então, começam a se separar. E ela vira uma outra, tem uma alteridade nisso, né? Assim, e ela, sei lá, então, qual o problema? Ela não vai te acompanhar na alquimia. Vai lá, deixa ela estudar o simbolismo cristão, né? Assim, e ele não consegue, né? Assim, e rola mesmo. Então, tá bom, se a gente vai ser duas pessoas com interesses distintos, não rolou, né? Assim, olha que coisa, né? Eu achei isso tão forte também, né? Eu fiquei pensando também, né? Enquanto ela jogava o jogo dele, né? Ele mantinha, né? O domínio de tudo isso. E ouvindo um pouco o percurso que você construiu, né? Com todos esses dados, eu penso o quanto ele reconhece a potência dela covardemente. Covardemente. Para mim, assim, não tem nenhuma dúvida, né? Assim, porque é isso mesmo, né? Assim, todo esse eu fico muito puta, assim, eu já não gostava, mas era meio intuitivo não gostar, assim, mulher ânima, mulher mãe, eu quero morrer de catapora, assim, sabe? É horrível aquilo lá, que é isso, assim, né, a mulher, ela pode ser isso ou pode ser isso, sempre em relação a um homem, sério? Assim, que merda é essa, assim, sabe? Aquilo lá já me dava dor, assim, sabe? Saber que isso foi depois do primeiro momento onde ela quer algo mais dele, fala, separa aí então, e o cara fala, não consigo, né, assim, e aí vem com esse papinho mulher ânima, mulher mãe, isso é para isso é para aquilo, que coisa então, covarde. Assim. Mas me revolta, é interessante a fala do Raul sobre a Emma, ela deu aquilo que eu não pude dar, que é isso, você tem que ser uma... E ele tinha que dar o quê que não deu? Porque ele não deu. Pegou um monte de coisa dela, também não deu. A mulher tem que ser a super suficiente, a que engloba tudo, a que é capaz de fazer tudo. Nossa. Ou então você fica parcializada. Não, e ela despersonifica. Isso, né? Assim, porque na tipologia dela, não sei se vocês já leram esse negócio dela, né, esse livro dela, não acho incrível, não, mas assim, uma coisa que eu acho muito legal, né, assim, ali, é que tem uma primeira tentativa, quando ela nomeia a mulher médium e a mulher amazonas, né, são mulheres referenciadas em si mesma, né, ou pelo menos não referenciadas a um homem. Eu acho que é uma tentativa de pluralizar um pouco, né, os papéis, é que essencializa, de certa forma, também, e aí paralisa a devir, mas... sei lá, ainda é uma tentativa disso, né? Assim, quando ela fala, mesmo a mulher etaira, né? Tem uma coisa interessante nisso, que é pensando na época, na mulher da época, na mulher feita para o casamento, para ter o bom partido, aquelas coisas que o pai da Tony, né, fala e tal. Assim, poxa, já é muito legal, no sentido de assim, peraí, tem mulher que não vai por aí, e tudo bem se não integrar isso a vida inteira, ok, né? A gente não precisa integrar tudo bem, né? Tem individuação, tem escolhas, né? Assim, escolhas, bom, sei lá, mas, né, e já é uma pluralização, mas também, na mesma época também, né, o livro, cai nesse negócio de que a Etaira de um lado é a mãe de outro, né? Assim, a gente tem Mel aí para falar, né, Mel? Tenho. E tem Neida também, né? Pode? Claro, vai lá, Mel. Interessante, né, gente? Como ela chega na relação cheia dela e sai super esvaziada, né? Ela quer até o casamento que ela nem queria. Pois é. Para poder entrar no lugar do reconhecimento, né? Uhum. Esses lugares, assim, são atemporais. A gente precisa ter atenção a esses lugares porque eles são atemporais. A gente, às vezes, entra no relacionamento, né? Querendo pouco, e aí, quando a gente não recebe o pouco, ou não recebe o mínimo dentro do menos que a gente achava que estava disposto a receber, a gente quer o máximo que a gente nem queria, né? Que não era nada. Mas não tem uma literalização aí do muito, né? O muito, então, é casamento, né? Assim, mas esse lugar dela parece que ela vai para esse muito como se ela só pudesse ser, né? A partir disso. Isso, ser vista, reconhecida, entendida, né? Total. É interessante, assim, tem muita gente que fala de Jung, não, que ele foi um não monogâmico, ele lançou a não monogamia, ele era tão livre, tão, e quando a gente vai ver esses detalhes que você traz, não é sobre ser tão livre também, né? No contexto da sociedade, ele se despe da liberdade, ele entra no lugar, né, do não, casamento, limites, e etc. E esse limite que ele dá a ela também é uma expressão de um desejo, né, de um por mais absurdo que possa parecer o que eu estou dizendo,
mas da tamanho da dimensão dela na vida dele, né? Uhum. Quando ele bloqueia a existência dela publicamente, ele também está dizendo, você é maior do que eu talvez possa suportar, contar, né? Uhum. Sim. E é interessante. E assim, a gente passa muito raiva olhando para a história a partir da gente, tempo moderno, né? Da gente aqui, atualidade. Mas na época deve ter sido interessante, né? Esse para a sociedade, talvez, se ela foi exposta, porque a gente também nem sabe se ela circulou tanto socialmente, né? Ou se ele circulava com ela em lugares seguros, Circulou, né? Não, circulou. Ela ia nas viagens com ele, circulou sim. É isso, mas assim, Falava é isso que eu queria que eu te perguntar, Dé. a história deles. É isso que eu queria te perguntar. Essa circulação deles, assim, fora do meio acadêmico, fora dos lugares de estudo, era também não sei nem se tinha vida além disso também, né? Pois é. Não, a ideia que se traz muito é que, assim, nos congressos, nas viagens de trabalho, ou teve aquela viagem de Ravenna, que eles viram o mesmo negócio, depois não acharam mais, né? Assim, que foi uma viagem de turismo dos dois, 6 semanas, inclusive, depois da quinta filha dele nascer, né? Sim. Sim. 6 semanas, não, 3 semanas depois, né? Então, sabe, assim, tinha uma circulação dentro, é que eu acho que ele vivia meio disso mesmo, né? Mas circulava, contava para os pacientes, trazia como uma coisa, uma solução mesmo, assim, que os homens deveriam ter as 2 mulheres, como conselho clínico, com a própria Christiana Morgan, né? Assim, E não banca, né? Ele propõe não banca também. Não, eu acho que ele achou que bancou, né, quando faz isso, dessa existência aí, né? Mas vimos, né, o definhar da mulher, né? Mas e o preço que a gente paga também nesse e assim, é alto, né, quando a gente... E sabe uma coisa que eu, né, pensando nisso que você está falando, assim, uma coisa que me ocorre muito da teoria junguiana, que eu acho que, assim, porque eu acho que não teve implicações só na vida dos dois e na obra, no sentido de dela ser ocultada e tudo mais, mas eu acho que tem uma coisa teórica muito importante que vem disso, assim, que é, sabe o quê? É essa cisão que o mundo junguiano tem com a realidade tangível, assim, com o mundo imanente, porque fica essa história de que o cara estava lá, o selfie baixou, e o cara esculpiu as pedrinhas e descobriu a teoria, sabe? Desculpa falar desse jeito. Sim. Isso é só porque eu estou bem à vontade aqui, mas, sabe, assim, fica parecendo isso um pouco, né? Então, a imanência das relações, o mundo, assim, né, o outro, é absolutamente parte da individuação, né? Então, isso para mim me faz pensar até hoje, quando a gente estuda o que estuda, quando a gente estuda a população LGBT, os negros, a comunidade negra, meu, os caras sendo mortos, assassinados, e ninguém fala disso no mundo junguiano, assim, sabe? Então, esse mundo, como se a massa, como se o externo fosse só um rebaixador de consciência, e o self tivesse uma prioridade, como se o self fosse só uma coisa... não imanente, uma coisa transcendente. Eu acho que está nisso, inclusive, essa cisão que aparece aí, entendeu? Então, para mim, isso é importante até para entender um pouco a teoria, né? Entender o que rola no mundo junguiano, assim, que a gente fica falando, o self, o conto de fada, né? E, gente, as pessoas estão morrendo, assim, a gente vai fazer nada a esse respeito, né? Enfim, não sei. É porque a teoria também, né, de Jung, ela é tão ampla e ambígua que quem quiser pega e usa de uma forma pior ou melhor, se existir pior ou melhor. A gente está aqui no lugar de preocupação, né? A gente está querendo entender essa colocação da teoria junguiana na realidade. Exato. Mas tem gente que se apropria desse lugar também distante para poder servir ao neoliberalismo, né? Todas as convenções. O cara estava lá, chafurdado na lama, tinha rompido com Freud, tudo que isso significou, né? Sim. O papel dessa mulher na vida dele, o cara pirando com essa mulher também, o que faz com o casamento, né? Tudo isso, o livro vermelho acontecendo. Então, não é separado disso, não é que ele fechava lá o olho e vinha o Filemon, não é isso, sabe? Mas a Maria Helena Mandacaru Guerra, ela escreve o livro vermelho, o Drama de Amor, de C.G. Jung, né? Uhum. Que é justamente esse amor que ele tinha pela Toni Wolff que fez com que ele escrevesse o livro vermelho, né? Uhum. Eu pus até aqui no chat a citação. Isso mesmo, né? É isso mesmo. E no próprio, quando o capítulo dela é removido, né, do Memória Sonhos, né, fica uma coisa muito louca, porque é isso, ele tá lá e a teoria vai acontecendo para ele, só que não, né? E no lugar especulativo também, até onde ele pôde bancar Toni frente a Emma, né? Já que Emma era a pessoa
que provia ele de tudo, né? Até onde, que limite era esse, né? Até onde ele pôde, de fato, bancar a existência de Tony, né? Não, e até menos literalmente, eu penso, né? Sim. Em que medida ele pôde se bancar e bancar a existência dele, assim, não apoiado em ninguém, óbvio, apoiado em várias pessoas, né? Assim, a gente sempre se apoia em vários, mas sem esse apoio de figura interna, assim, uma em outra, ninguém tem que carregar o cara, não, assim, nenhuma nem outra, né? Assim, e nesse momento, a rivalidade feminina era a prática, né? Então, isso também pode ter atravessado o reconhecimento de Tônia, né? Às vezes eu penso que a questão de Tony parecia ser uma ameaça. Ah, total. Porque mesmo depois de morta, ela precisa ser apagada. E a dificuldade de desculpa. A dificuldade de Jung no funeral dela, né? Tem um lugar ali que denota a falta daquilo que ele não conseguiu encarar, né? Ele tinha muita dificuldade, eu percebo pelo percurso. Primeiro, falando da questão do movimento na psicologia junguiana, né? Que a gente tem muito mais facilidade em lidar com o elevado, com o iluminado, do que com a sombra, né? E aí a gente não fala sobre, e a gente precisa falar como um lugar de amadurecimento mesmo. E trazer essa questão do concreto, do mundo, porque é justamente isso que vai completar aquilo que a gente trouxe como uma proposta de uma visão maior de mundo, mas que a gente precisa entrar para esse mundo do agora. Né? Quando eu vejo o relacionamento deles, assim, parece que é uma denúncia já de um relacionamento heterossexual que já vem numa falência há muito tempo, desde o início do século passado. Né? Agora estão usando um termo que é heteropessimismo. Vocês já escutaram falar nesse termo? Tinha no Planeta Ela, saiu agora postado, que é justamente a dificuldade que as mulheres estão tendo em lidar com os relacionamentos com os homens, justamente por essa postura sempre determinista, né? Que é esse lugar. O homem sempre o que precisa de apoio, o que tem um espaço maior, e a mulher sempre numa posição de abrir mão. Infelizmente, a gente vê que Tony acabou abrindo mão. Né? Tendo toda a força, tendo toda a potência, ela acabou reproduzindo essa questão que acho que extrapola a questão do social, porque ela já é reproduzida há tanto tempo que ela já fica inserida no nosso inconsciente pessoal. Então, a gente percebe assim, Jung, ao longo do percurso da história dele, ele sempre teve apoio, de alguma maneira. Hipercriticado, mas teve ali mulheres que apoiaram. Mas, assim, quando o Tony precisou desse apoio, ela não conseguiu ter. E ela ficou paralisada nisso. E Jung, quando rompe com Freud, ele cria um novo. Tony, quando rompe com Jung, o que acontece com ela? Ela sucumbe. Isso é a história do feminino que a gente vê repetidas vezes e que a gente precisa contar e recontar, porque é verdadeira. Está aí. Quantas mulheres abriram mão ao longo da história da sua força em nome de um outro, de algo ou de alguém? Pode ser do homem que ama, pode ser dos filhos, pode ser da família, enfim. E está aí, Tony, com toda essa força que não foi por um lado tradicional, né, de casar-se, ter filhos, mas que sucumbiu nesse lugar de abrir mão da sua própria força. Aí parece assim, quando a gente olha a história de Tony, que é assim, por que Jung não apoiou? Por que Jung não deu? Porque ela precisava fazer isso por ela mesma. Por mais difícil que fosse, eu sei que é fácil a gente narrar quando a gente está de fora, mas a gente precisa narrar isso como um ideal feminino para a gente. É a gente que vai precisar correr atrás disso. Dar essa voz para nós mesmas e falar, eu não vou me calar mais em nome de ninguém. E aí toda a falência do modelo que a gente está discutindo, né, casal centrado, né, onde o valor da mulher continua sendo a narrativa do homem, esse casal centrado heterossexual que, sabe, assim, a comunidade de mulheres, as mulheres... Apoiar algo ou alguém, sempre aquele lugar, porque a hora que eu me volto para mim,
Eu sou uma comunidade, né? Porque você tirar o casal, para mim não tem força. Isso. Né? Assim, e aí, quando a mulher tem coragem de fazer isso, ela vai ser imediatamente chamada, né, de egoísta, ambiciosa, sei lá, qualquer outro termo que para um homem ele ia ser aplaudido e olhado. Eu sei que para a Tônia, assim, com todo o respeito à história dela e falando isso, entendendo o quanto que isso foi difícil para ela quanto mulher, né, naquela época. Então, se é difícil agora, em 2022, a gente fazer isso, né? Mas o que eu quero dizer é que esse percurso, pelo menos o de não amargurar-se, né, o lugar de sair, né, dessa triangulação nesse casal, onde em algum momento ela viu que ela não teria mais força e espaço, para ela poder, nem que ela tivesse vivido isolada e feliz, mas algo que ela pudesse ter feito em torno dela. Me chamou muita atenção a foto dela, magoada, e ela não merecia isso. A gente não pode sucumbir à mágoa. Sabe? Essa capacidade do feminino de conseguir abrir mão de tudo e de todos e se bancar na solidão, mas nesse lugar onde eu consigo, né, sair da mágoa e olhar para mim. É muito difícil, mas a gente precisa falar disso. Total. É para isso que a gente está aqui, né, Roberta? Tem a Eneida e a Bela. Isso. Eu fiquei pensando, né, nesse percurso que você fez, Lili. Eu me tomei assim, me vi em vários momentos pensando no perigo do abuso do poder da psicoterapia. A gente conhece o paciente como ele não se conhece, a gente conhece pelo avesso. A gente conhece o avesso do outro, né? Assim, o outro se desnuda para nós. E esse desnudar, infelizmente, em alguns momentos, pode chegar a importância de uma intervisão ou supervisão na nossa vida, né? Porque Jung conhecia a Toni como nem ela mesma se conhecia, né? Então, no momento que ela começa a mostrar o conteúdo intelectual dela, esse conteúdo é apropriado, ela se coloca como objeto de estudo, ela empresta a sua psique para isso, né? E ela vê o seu conteúdo sendo colocado e ela não recebe crédito, ela começa a ser silenciada ali, gente. O silenciamento dela é desde o início. Então, ao lado dessas outras tantas mulheres que também eram potência e que tinham uma força de comportamento e de gênio, né? Tinha algumas muito geniosas, isso a fez se afastar, e ela somatiza isso, ela traz a dor da alma para o corpo. Essa coisa de atrofiar, era exatamente como ela estava se sentindo, e a gente vê isso na clínica, assim, diariamente, né? Isso nos fala, isso dói na alma, porque quando eu li As Mulheres na Vida de Jung, o que mais me chamou a atenção era como ele se reportava a ela, como ele falava dela, que ele dizia que ela era a fragrância, ele lhe falou aqui, né? A fragrância da vida dele. Então, é uma fragrância que trouxe conteúdo para potencializar, mas como ela não queria fazer o mesmo caminho intelectual, ela queria estudar um conteúdo e ele queria estudar outro, então vamos calar. E ela terminou a sua vida silenciada pela família. Não, neste livro aqui você não será sequer mencionada, quanto mais tem um capítulo, né? Então, assim, é importante a gente fazer contato com esse conteúdo e eu agradeço muito a vocês por trazerem de uma forma tão ética, tão respeitosa, né? Essa ampliação de olhar para a gente, porque nos permite vivenciar essa dor, né? Que acho que todo mundo aqui está sentindo, acho que não é só eu, mas
de um lugar, assim, de cuidado, sabe? Estou me sentindo cuidada também. Estou sentindo a dor de Tony. Não, a dor dela é dela, mas a dor das mulheres, né? E me sentindo cuidada. É uma dor imensa, porque, assim, né, foi silenciada, foi... Não, mas quem não? Assim, né? Em que momento alguma de nós aqui não, né? Exato. E, assim, sentindo cuidada também, porque, assim, as falas vêm também como um alento, né? Da gente ver o quanto a gente precisa estar atento e forte. Uhum. Obrigada. Tem Bela. Será que a Bela travou? Não, tá, acho que está sem som. Microfone. Tem Cris também. Se Cris, entra Cris. Eu tinha tirado o microfone aqui. Então, bom dia. Essa história da Tônia é um pouquinho a história de todas nós, né? Cada uma com as suas particularidades, com as suas... E as histórias que chegam na nossa clínica também, né? E quanto a pensar uma nova narrativa para Tônia, eu fico muito desesperada, assim. Porque a outra pessoa que tentou bater de frente com Jung foi a Sabina. E o final dela foi muito, entre aspas, pior, assim, pelo menos... A Maria Moser também. Né? E, enfim, são mulheres que ainda... A Tônia ainda tinha algum conforto ali, né? E a Sabina, ao contrário, né? Viveu uma vida totalmente errante, de tentativas, né? E acaba morrendo, né? Pelo patriarcado, enfim. E, então, o que eu só queria deixar aqui é essa impossibilidade que elas viam na época de se irmanarem com outras, especialmente com outras mulheres, né? E que é o que a gente está fazendo aqui agora. Então, ver que a nossa força não está numa questão individual, mas numa questão coletiva. Se nós mulheres não nos irmanarmos e não dermos força umas para as outras, a gente sozinha não consegue. Tá aí Sabina, tá aí Tônia, mulheres incríveis. Uma estrutura muito poderosa, né? Para ser individualmente combate, não dá. Mulheres incríveis, né? Poderosas, inteligentes, mas que não conseguiam entender, porque o patriarcado faz isso o tempo todo, né? Tenta nos separar de qualquer jeito, né? Ainda existe essa coisa, as mulheres são mais competitivas, não sei de onde é que tiram essas ideias doidas, mas assim, fica reverberando, e se você não para pensar, você não enxerga, né? Então, fico aqui agradecimento desse espaço, agradecimento da Lili trazer, agradecimento da Érica também, e todas nós que estamos aqui para mudar essa realidade das mulheres. Obrigada. Sim, nossa, rapidinho antes de você entrar, falar, Beninha, a gente que agradece muito, Cris, é sempre muito bom mesmo. Só queria pontuar que ao longo do chat, eu pedi para a Carmen colocar aí a referência que as pessoas pediram e eu fui colocando. Alguém, acho que foi o Rafa, não sei se ele está aí, mas ele pergunta assim, em que livro Jung fala sobre a coniúncio da sexualidade? E eu queria só fazer uma pontuação, Fábio até respondeu, né, na psicologia da transferência. E aí eu também me questiono, será que Jung falou mesmo sobre a coniúncio da sexualidade? Ou ele falou sobre, no Rosário Filosofórum, da coniúncio, dos princípios masculino e feminino? E se a gente for falar que é uma sexualidade, que sexualidade é essa? Não, depois eu passo as referências. São 3 artigos da época, que depois distribuiu em 3 livros diferentes, onde nas revisões ele retira, porque depois vira isso, vira é uma masculino, feminino. Não, ele fala da expressão sexual mesmo. Sim. Né, assim, do sexo, né, como uma experiência que depois some, né, e vira essa coisa também etérea, né? Isso, sim. Então, acho que depois era bom a gente pontuar, né? Fazer esclarecer, né? Como o Rafa trouxe, eu não sei se tiver aí, depois ele pode abrir. E uma observação que Nila também tinha colocado no chat, que eu achei bem interessante. Ela fala, né, sobre essa posição, e ela diz assim, em algum momento esse mal-estar, o sistema emperra, quando a gente ocupa o lugar que a gente não está determinada a ocupar.
E achei interessante quando ela coloca o sistema, e a gente está falando de sistema, né? Então, essa formatação desse enquadre realmente emperra a gente, né? Que é o que Cris, quando finaliza e convoca para essa união nossa e do coletivo, transcende a esse espaço do sistema, né? Dessas relações, e como formatar uma espécie de, assim, eu diria, né? Um coletivo que sai dessa monogamia, né? Então, de um sistema monogâmico, se a gente continuar nele, não tem uma psicologia analítica nova para ser feita, né? Então, acho que a convocação que Lili faz me toca muito nesse lugar aí. Mas vai, Bela, abre o microfone. Acho que não abriu, acho que ela não conseguiu, mulher. Ah, então Rafa, tem Rafa aí que eu estava falando de Rafa, né? Oi, estão me ouvindo? Sim. Ah, Rafa. Mais uma mulher para o grupo. Sim, ótimo, Rafa. Eu sou também especialista em sexologia e estudo Jung desde a faculdade, fiz estágio no Instituto Jungiano aqui de Porto Alegre. E quando tu trouxe esse aspecto da conversa da sexualidade, é uma coisa que eu começo a linkar, né? Imediatamente. Eu não lembro de ter lido isso em lugar nenhum. Pois é. Por isso eu acho que eu coloquei essa referência porque eu fui além, né? Na verdade, não foi a referência que eu tenho, não é exatamente de Jung, mas começa com Rosário Filosoforum, porque aí depois Nathan Chassalan, com um livro que não foi traduzido, que chama The Mystery of Relationship, ele pega esse Rosário Filosoforum e também ele extrapola, quer dizer, ele não só trata da questão da transferência na terapia, como também nos relacionamentos humanos, e aí inclui a sexualidade. Tá. Em português ou em francês tem esse livro? Não. Não, em inglês eu sofro para ler, mas em francês vai que vai. Tá. Vou ter que dar um jeito, então, de ler em inglês. Pode escrever o nome? The Mystery of Relationship, de Nathan Chassalan. Não sei se é assim que pronuncia. The Mystery? The Mystery of Relationship. Obrigada. Né? Sim, uma pena que Bela não conseguiu, né? Deve ter caído. Posso falar mais uma coisinha? Claro. Uma coisa me chama a atenção, né? Tá, a gente tentou analisar aqui em termos das relações afetivas, amorosas, o triângulo, Tony, Emma, Jung. E eu queria trazer um pouquinho essa questão de poder concomitante, sabe, Lili? Porque eu acho que também havia ali um momento de início, né? De algo que estava se construindo. Uhum. E até eu lembrei, por exemplo, na própria Áustria, quando alguém confrontava Freud do círculo de Freud e se separava, gente, tem pelo menos 3 dessas pessoas, que eu não vou saber nomear, que chegaram a cometer suicídio, assim, porque não conseguiam ter uma existência fora do círculo psicanalítico, como oponente de Freud, né? Então, a gente tem Jung, porque Jung já vinha de Bloy, do Burgosli, já tinha uma inserção acadêmica, ele consegue ter essa ruptura e realmente dar início a algo diferenciado, né? Mas veja, isso era imenso naquela época, que até então eu tinha psicanálise, né? E outras linhas de psicologia associacionista e tal. E aí Jung lança. E aí, veja, Tony, nesse ponto, ela dá um nome, ela nomina a psicologia junguiana como psicologia complexa, sabe? Ela, apesar, né, de haver esse jingle ali,
Tony, Emma, tal, Emma sendo oficial, mãe dos filhos, e Tony sendo a amante da torre, ela tem um lugar de poder, como eu falei antes, no clube psicológico. Agora, sabe o que me chamou a atenção? Quando o Jung, depois deles fazerem a tipologia e ela trazer essas 4 formas de estruturas femininas, o Jung, ele seleciona 2. E aí me parece, assim, que tem também o confronto intelectual, um certo poder que se impõe por uma teoria intelectual. Ele castra ela intelectualmente, percebe? Então, Aí, além dela perder ali o espaço na instituição, ele sufoca ela, colocando a divisão mãe e ânima e tirando o termo psicologia complexa para psicologia analítica. Gente, tipo... E complexa justamente por causa da teoria dos complexos, né? Onde você tinha várias consciências que era mais politeísta e tal, né? E aí ele corta a cabeça, assim, sabe? Me dá a sensação que não poderia haver maior invisibilidade. Porque se a gente pensar que ela também teria um poder, ele não castra ela só eroticamente, ele castra ela intelectualmente. E, sinceramente, assim, eu começo a pensar que ele fez isso com várias mulheres. Uma distorção, sabe? Das proposições delas, que ele poderia assimilar na psicologia junguiana e que não houve. Não houve. Mas é interessante que, porque Tony estava envolvida amorosamente, ela não soube fazer esse jogo do poder. É interessante porque se ela tivesse conseguido se afastar ou se proteger amorosamente, talvez ela tivesse conseguido ficar e lutar. Ela abre mão desse poder em nome desse amor, porque ela podia jogar com esse poder, não batendo de frente e a gente entendendo todo esse contexto, mas jogando politicamente com isso. E aí falta esse coletivo, né? O apoio de outras mulheres. Sim. Mas ele tinha esse envolvimento em esse enlace amoroso e sedutor que, de alguma maneira, ia protegendo ele. E esse é o lugar que a mulher ficou durante muito tempo. Né? Essa coisa assim, onde a gente, envolvida amorosamente, a gente sucumbe. E aí a gente volta para o livro que a gente está estudando ainda, no 3º capítulo, ainda não conseguimos avançar, tamanho impacto que ele traz para a gente. Porque é isso, que conceito é esse de amor que nos limita, que nos rouba e que nos tira a apropriação do poder? Eu não sei, essa frase de Jung, onde tem amor e poder, eu ainda quero pensar melhor sobre ela, porque eu não sei, essa frase me incomoda. Ele está falando do quê? De que amor e de que poder? Acho que isso é um questionamento para nós, mulheres, interessante. Porque esse é o primeiro lugar que tiram das mulheres, o poder. E aí não é o poder no lugar egocentrado, onde eu olho só para mim e me descomprometo com o coletivo. Não é isso. Eu estou falando num poder no sentido de ação, de autonomia. De potência. De potência. Acho que isso gera muito equívoco para a mulher. Porque para a mulher sempre esse lugar foi um jogo duplo, né? Não. Você não pode estar ali porque você tem que cuidar, porque você tem que cuidar de um coletivo, porque você tem que abrir mão. E é interessante, Roberta, que o amor tem interpretações, entendimentos e práticas diferentes entre homens e mulheres, né? Porque se fosse uma coisa conclusiva, os homens não conseguiriam também exercer poder e amor, né? Então, a parte da ausência do poder é nossa, né? Ali no livro da Bell Hooks ela fala, né? A pergunta para mulheres, assim, você já se sentiu amada? Que muitas não se sentiram, né? Se pergunta para os homens, você já se sentiu amada? Sempre, assim, porque é isso, né? Fica com a gente, né? Até a própria ligação do Jung lá com mulher, eros, que é, né? Assim, sei lá, né? Aquela coisa muito cafona mesmo, assim. Talvez a gente esteja no momento de se perguntar se é amor, eu então não quero amar. Eu abro mão, então, desse amor. Né? Que foi um lugar... Acho que Fabiana, seu microfone está ligado. Eu aproveito o aéreo, né?
E aí, Será que a gente você consegue? pega um avião. Desativei, pronto. Isso. Porque talvez esse seja o nosso desafio. Então, se é esse amor que a gente aprendeu até agora, então não é hora da gente abrir mão desse amor. É a convocação da mulher justamente para o... Mas que acho que é essa ideia bem colonial mesmo, assim, né? Bem inserida na lógica capitalista mesmo. Aí você encontra sua cara metade, em nome disso, aí vocês se casam, aí a mulher vai para cá, vai para lá. Essa historinha deu, né? O amante tem um ideal. Sabe? Até para o amante. Então, até quando você sai desse... Fossiliza corpos, né? Com esse ideal romântico, né? Sim. E aí, Preciado vem e diz que a gente precisa tocar fogo nisso tudo e deixa a gente... Como faz? Como faz para acender essa fogueira? Porque talvez a gente tenha que incendiar, de fato, esses conceitos que foram vendidos e oferecidos para a gente, porque eles são grandes cadeias, né? E bancar, né? Então eu não sei o que é amar, então eu não sei o que é ser amada. Ok, não sei, então vou começar do zero. Vamos lá. É uma posição difícil socialmente, a gente. E pelo contrário, eu acho que quando a gente começa a bancar isso, a gente fala, não, eu sei amar sim, desse jeito, dessa forma, isso é cuidado. Aí a gente começa a construir um lugar que é um lugar real e verdadeiro. Porque ele emerge de dentro, emerge de uma alta compreensão. E por isso a gente precisa conversar sobre isso. Porque gera nas mulheres essa dúvida também. Então, eu não sei o que é amar. Então, eu não sei, sabe? E aí a gente começa também a ajudá-la a observar o que é essa expressão do amar dentro da forma dela. E observar os homens, né? Como eles amam. Que tipo de expressão de amor os homens contam que é amor? E por que o da gente tem que ser maior, né? Cuidador? Porque o homem paga a conta e diz que ama, né? A gente tem que pagar a conta, cuidar da casa, dos filhos, para dizer que ama e ainda ser sexualmente ativa, afetuosa, carinhosa, e o homem só está com as contas. Então, eu acho que olhar esses opostos sociais, esses lugares de oposição, né, de comportamento, pode ser uma grande lição, porque a gente precisa ter atenção que até se a gente quisesse chegar no zero para poder fazer alguma coisa, a gente vai ser puxada para alguns lugares, né? Que a gente está tão colonizado subjetivamente com o patriarcado, com essas decisões que o patriarcado tomou, né, sobre nossas vidas, que eu não sei se a gente consegue chegar no zero. A gente vai ter que observar muito ao nosso redor, como os homens se comportam, e talvez, não sei, também não tenho resposta não, mas eu acho que Preciado pode ser um caminho, sabe? Como o Lili colocou, né, para Bell Hooks, o amor é uma combinação de cuidado, compromisso, conhecimento, responsabilidade, respeito e confiança, né? Ser oprimido significa ausência de escolhas, que é o que Roberta, eu entendo que está falando, né? Então, o amor é uma ação, nunca simplesmente um sentimento. E aí a gente olha para essa declaração, né, de Bell Hooks e pensa, eu fui amada? Isso. E se eu não estou sendo amada, eu não fui amada, que ações com os meus sentimentos eu farei para que isso aconteça, né? E eu acho que é o grande trunfo dela ali, né? Porque aquele livro vai dando desespero, não sei para vocês, mas tudo sobre amor vai ficar tão bonitinho, vai dando desespero, porque você fala, bom, nessa configuração desse jeito haverá abuso necessariamente. Abuso não coexiste com amor. Bom, então nossas famílias são tudo abusadoras. Acho que sim, estruturalmente sim, né? Assim, né? Aí não dá para, né? Então vamos combater isso assim, cada um, olha só, tem que ter mais força. É uma estrutura, cacete, né? Então, assim, ou se vai junto, ou não vai, né? Mas é isso, né? Ter a coragem de admitir, né, todos os abusos que a gente sofreu desde que a gente nasceu quanto mulheres, assim, sem panos quentes. E aí você revisita, e aí você entende, aí você fala, porque quando você fala, o outro, a outra que está te escutando também entende isso, e essa é uma nova construção. A quebra do silêncio, que eu já falei aqui várias vezes, a gente precisa falar. A gente precisa falar. A gente não pode ficar quieto. Mas é isso, é uma construção, estamos juntas aqui para isso. Juntas, agora, juntas com as nossas antepassadas, com Tony, com todas as outras, para trazer uma pontinha de esperança nesse nosso encontro. Tocou o interfone, era a mãe de um paciente infantil meu, criança,
E ela veio agora me trazer um presentinho que ela faz de Natal para mim, um porta-copo, e ela me entregou, me deu um abraço, porque eu tenho esse vínculo com as mães, né, dos meus pacientes, de olhá-las com esse olhar especial. A minha clínica é declaradamente feminina e feminista, não tinha como não ser, não está escrito na minha porta, mas é pela minha postura, né? E eu abracei ela com todo o meu coração, né, de mulher para mulher assim. Ela olhou e falou assim: eu faço isso, é artesanal e tal. Eu falei: ai, que bonito, obrigada. Você vende, vendo, mas eu quero fazer com mulheres daqui. E eu falei: que bonito, ensinar mulheres que estão vivendo relação de abuso a fazerem para conseguirem ter uma renda. Eu falei: conte comigo, que eu posso dar apoio para esse projeto numa roda de mulheres, para conversar com essas mulheres também. É isso, são pequenas ações que a gente pode se unir num pequeno encontro e a gente fazer isso crescer. Acho que isso é um sopro de esperança para nós mulheres. Agora acho que Bela vai falar. Será? Vocês estão me ouvindo? Nossa, que bom. Consegui aqui ativar o microfone. Lili, super obrigada, hein? Incrível. Duas coisas que foram faladas que eu gostaria, assim, de seguir um pouco. Uma foi a que o Guilherme escreveu, dizendo que a psicologia, a partir disso, a psicologia analítica, a partir disso, muda muita coisa, não será mais a mesma. Então, eu acho que isso, assim, é um ponto essencial. Outra coisa que a Mel falou, que a questão, assim, atemporal, né? Eu acho que tudo bem quando a gente volta e pensa assim, bom, um século atrás era diferente, tinha outras coisas, mas, por incrível que pareça, eu não acho muito diferente, né? Claro, tinham coisas diferentes, ok, mas realmente é atemporal, as coisas continuam muito iguais, né? E pensando nessas duas coisas, que a psicologia analítica, a partir disso, não é mais a mesma, e que as coisas continuam muito iguais, eu acho que esse movimento realmente é importantíssimo para que as coisas modifiquem dentro da psicologia analítica, dentro da psicologia de uma maneira geral. A gente estava comentando, né, Lili, recentemente, por exemplo, vou dar um exemplo prático. A gente vai a um congresso, né, de psicologia analítica, e todos os palestrantes individuais são homens. Onde estão as vozes das mulheres, pelo amor de Deus? Não é possível que não exista uma mulher com uma voz interessante para ocupar um espaço individualmente num congresso de psicologia analítica, em que a maioria é mulher. Então, assim, é muito importante que a gente haja agora, sabe? E são mulheres que estão fazendo essa programação, não são homens que estão fazendo essa programação. Não são mulheres, né, Bela? Assim, eu tomei muito cuidado de usar praticamente só mulher aqui, porque é isso. A gente Exato. Tem que ter cuidado, né? Então, assim, eu acho que esse trabalho que você está trazendo, né, é de suma importância, e a gente precisa atualizar essa questão, porque quando a gente atende também mulheres no nosso consultório, essa questão do calar a força, calar o que a mulher fez pelo casamento, não estou falando pelo casamento em si, mas por aquele conjunto de pessoas que está ali batalhando pela vida, isso é tão comum de olhar que essas mulheres são super desvalorizadas atualmente. Você não fez... Sim, é absurdo. Então, assim, não está lá no século passado, está aqui, e está aqui entre a gente também, né? Quando somos pessoas que também organizamos eventos. Então, essa força a gente precisa traduzir em ato, em prática. Temos que dar mais vozes e dar mais espaço de importância, não é secundário, porque a Toni Wolff ficou num lugar secundário e depois desse lugar secundário foi esquecida, né? Então, a gente tem que tomar assim, esse cuidado dessa atualização
né, do que você está trazendo e a responsabilidade por essa real mudança. Sim. Então, obrigada, Lili, obrigada muito. Agradeço. Gostei desse chamado, Isabela. Vamos ali, né? Estar presente nos congressos, apresentar nossos trabalhos, avisar aqui para que todo mundo possa comparecer e prestigiar. Muito bom. E quem organizar, porque nós aqui também organizamos eventos, assim, tomar um cuidado muito especial com isso, sabe? Antirracista, antimachista, né? Tudo isso. Muito especial, porque é muito fácil chegar e pegar já os homens já com as suas titularidades, as suas vozes já reverberando aí com seus livros. Quero se dedicar a isso também, enfim. Não, está tudo certo, não é isso, é essa coisa assim, porque eu vim recentemente de um congresso e todos os palestrantes individuais eram homens. Todos, não tinha uma mulher. Não é possível, gente, não é possível. Como é que ninguém percebe isso? Mas acho que a mulher, ela divide o espaço com outra mulher. Não, as mesas tinham mulheres, as mesas tinham mulheres. A Lili mesmo viveu recentemente também uma situação assim, quer dizer, ela teve que dividir com outra amiga, tudo bem, é uma amiga, é uma querida, mas assim, com espaços assim reduzidos para falar de uma coisa assim, uma bomba. Enquanto o cara, nada contra a pessoa dele, né? Muito pelo contrário, mas o cara gringo tinha duas palestras de 2 horas. A gente precisou cortar meia hora para cada uma juntas. Então, é na prática, então não mudou, ainda não mudou. A gente precisa atualizar isso na prática, né? Deixa eu contar para vocês que esse ano, né? Eu acho que eu mandei para você, Lili, a Renata Udler Kronberg, não sei se vocês conhecem ela traduziu do alemão as obras de Sabina Sperlheim. Então, hoje, as obras de Sabina, elas existem a edição em alemão e a tradução em português. Gente, é muita honra para nós. Eu passo para a Lili os links para vocês verem o lançamento da tradução aqui. E eu acho que, assim, é uma pessoa, a Renata, poderia estar sendo convidada para falar também, né? Num encontro desses, para comentar sobre a obra de Sabina, devolver esse lugar, esse respeito pelo trabalho de Sabina, né? Quer dizer, a gente sabe que ela editou essas obras e eu não vi ela participar de nenhum evento junguiano, sabe? Não participou. Ela teve uma mesa que teve o Renato Mesan no lançamento, mas daqui da gente, nada, né? Então, acho que é uma falha mesmo, né? Nossa, aí. Eu acho que a gente tem um grande compromisso aí pela frente, Bela. A gente aqui que vai organizar o Congresso de 2024, né? Exatamente. Uma grande responsabilidade aí. A gente vai precisar da ajuda de todas vocês. Bora colocar a Renata aí, né? Vamos. Isso, colocar, assim, mandar, assim, referências, pessoas interessantes, sabe? Para a gente... Sim, compor, né? Exato. Compor nesse espaço. O que vocês acham da gente finalizando, com desejo de muitos beijos, muito carinho, então, alimentadas por essa ação chamada amor, que é o que move a gente, fechando brilhantemente o ano, né? E esperando que 2023 a gente já comece com o gás que a gente tem, né? E o coração recheado de afeto mesmo. E obrigada para você também, né, Eriquinha, que põe o gás nisso aqui tudo. Lili, meninas. Obrigada mesmo, Érica. Obrigada demais. Obrigada, Marco, que você está aí, ó, no meio da mulherada, isso aí. Mas assim. Gente, por um 2023 mais feminista. Sempre. Isso. Ai.
Então, tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigada, Lili. Obrigada, gente. A gravação. Tá. Um beijo, amores. Até. Beijo. Obrigada. Beijo, obrigada. Érica.